Fala galera, esse é o canal Cidadão Silvestre, eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar de um assunto sério. Aconteceu nessa semana uma situação em que uma senhora de 63 anos vendia balões. Sim, ela vendia balões, aquele de gás hélio que flutuam e tal, e uma pessoa chegou de carro e perguntou a ela quanto custavam os balões. Ela disse que custavam R$10 cada um. Então, a pessoa falou, olha, eu só tenho R$25 e eu queria 3 balões. E aí a mulher falou, olha, eu não posso te fazer o desconto. E o que aconteceu? Ele simplesmente pediu para a pessoa que estava com ele segurar o balão e ele arrancou com o carro. O problema é que esses balões estavam presos no braço da senhora. E ela foi arrastada por centenas de metros. Ela não morreu, por sorte. Ela tá bem dentro do possível, mas o ponto é, olha a conduta do cidadão. Ele, que só tinha R$25 e queria pagar menos, o valor era 30, ou seja, por R$5 o cara arrastou uma senhora por centenas de metros, ela podendo morrer. Olha o absurdo. E é sobre isso que a gente vai tratar, a conduta do cidadão e como o povo, como a gente vê esse tipo de situação. Esse cara, quando ele foi na delegacia, tendo em vista que, obviamente, foi registrada a ocorrência, falou que seria uma brincadeira. Só que essa é uma estratégia que muita gente usa para se eximir das suas responsabilidades. Existem dois argumentos que as pessoas usam muito nesse tipo de situação. O primeiro deles é a questão da liberdade, ou essa questão de naturalização daquilo que se pode fazer. Se é uma interação entre pessoas e você acha que é uma brincadeira, a pergunta é, houve o consentimento? Essa outra pessoa queria brincar com você? Você tinha permissão para fazer brincadeira com essa pessoa? Se não há um consentimento, aquela atitude, ela não poderia ser realizada. Você não faz uma brincadeira com quem você não tem liberdade para fazer brincadeiras. Quando há uma coisa consensual entre as partes, existe uma interação. Mas se não há consentimento, já não é. Então, para começar, a gente já sabe que não tem como ser uma brincadeira. Não dá para ser isso. Então já começa errado. Uma brincadeira, quando não há o consentimento, quais as consequências dela? Chega a ser a ofensa, o xingamento, que é uma injúria, ou ainda uma atitude mais grave que pode ser um bullying ou ainda um assédio. Quando alguém chega e fala, ah não, fiz só um elogio para a moça que passava na rua, você cometeu uma injúria, você cometeu um crime. Ah, eu sou um criminoso porque elogio uma mulher na rua e ela não gostou do meu elogio? Cara, você é um criminoso porque você falou de uma forma com ela que ela não lhe deu a liberdade para falar com ela dessa forma. Então, você não pode tratar todas as pessoas conforme a sua régua, conforme a sua medida de entendimento sobre a vida. Tá errado. Existem várias consequências para um tipo de postura. E essa não é só uma postura verbal, mas física também. Se você impede alguém de passar, se você empurra uma pessoa, segura pelo braço, qualquer tipo de atitude como essa são atitudes criminosas. O segundo ponto sobre isso é quando as pessoas querem diminuir a situação dessa outra pessoa. Ah não, mas não foi nada. Ah não, mas essa pessoa se estressa com pouco. Ah não, mas isso aí a gente tem como contornar, essa pessoa nem ligaria. Então esse tipo de conduta de diminuir a outra pessoa também é algo muito grave, porque você faz com que você tenha direitos independente do consentimento da outra pessoa. Na sua vida particular, você faz aquilo que outras pessoas consentirem com você. Com outros cidadãos na rua, você não pode agir dessa forma. É uma atitude errada você achar que você pode tirar um bem de alguém à força. Então começa aí nisso. Tirar o balão dela à força já é errado. Ah, eu não sabia que o balão estava preso na mão dela e por isso arrastou. Eximir-se de culpa é diferente da postura que deve ser a postura do cidadão, de se assumir e dizer, eu errei e quero reparar meu erro. A conduta desse cidadão, nós temos que dizer que ela começou errada quando, após ele fazer uma oferta, a pessoa que vendia os balões, essa senhora, que é idosa, frise-se,
ela não aceitou. Ali deveria ter parado qualquer tipo de interação. Se você é um trabalhador, fez lá o seu artesanato, fez qualquer outra coisa, você tem o direito de colocar o valor do seu trabalho, dizer quanto aquilo custa. Se alguém não quiser comprar, ok. O mesmo uma empresa. A empresa vai dizer quanto vale um produto, você pode tentar negociar para baixar o preço. Se não baixar, você não tem que quebrar a loja por conta disso. O ponto que a gente tem é, existe um limite para negociação, existe um limite para se conversar. E qual é o limite? O limite é o consentimento. Se não houve negociação, tudo bem, vida que segue. Mas agora existem pessoas que não estão acostumadas a levar um não. Elas querem sempre ganhar, não interessa de que modo. Nós temos que entender que há consequência ou há consequências para os nossos atos. A postura de você falar que é brincadeira não exime você da responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Eu quero lembrar que um outro ato aconteceu em Brasília há pouco mais de 2 décadas, que foi a situação do índio Pataxó queimado vivo no dia do índio. Jovens simplesmente estavam num carro e acharam que seria legal e divertido ir pegar gasolina e tacar em um índio Pataxó. Porque sim, para aquelas pessoas que diziam que era brincadeira, carbonizar uma pessoa, eles não sabiam que era morrer ou matar, não é? Jogam fogo e acham que esse índio não vai morrer. É um pouco absurdo isso. E o problema é que depois houve uma decisão judicial que transferiu o processo do tribunal do júri, que é o competente para julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, com vontade de matar contra uma pessoa, para uma vara comum. E essa decisão judicial, ela sim disse, ah não, eles não queriam realmente matar, então foi uma lesão corporal seguida de morte. Pessoal, você dizer que quando tacou fogo em alguém não queria que essa pessoa morresse é um pouquinho exagerado. Nós temos que cortar esse limite que as pessoas usam de que, ah não, é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira. Um outro lado que deve ser analisado dessa história toda, e eu vou pegar esse caso para que a gente utilize em vários outros daqui para frente, é a situação de que tem gente utilizando o nome desse cidadão que cometeu esse crime, a foto dele, linchamento virtual e etc. Se alguém está sendo investigado de algum crime, você não deve, ou nós não devemos, expor essa pessoa, seja porque ela está sendo investigada e vai passar por um processo penal, como também porque a gente vai expor essa pessoa a 2 situações, a um julgamento de um tribunal e ao julgamento da sociedade. Isso a gente tem que evitar ao máximo. Às vezes, a pessoa ela ou pode ser inocente, ou mesmo que não seja inocente, a pena dela ainda vai ser muito maior do que seria. Porque nenhuma pessoa deve sofrer mais penas do que aquela que está no Código de Processo Penal. Não existe, nem no Código Penal e nem no Código de Processo Penal, alguma coisa que diga, olha, essa pessoa tem que ser chincalhada 10.000 vezes pelo Twitter. Então, assim, xingar muito no Twitter é errado. Não xingue muito no Twitter, tá? Ou reclama da vida, mas não xinga. Não é legal, não é legal, seja do ponto de vista de ser bacana e seja do ponto de vista penal, porque é crime xingar. Eu, nessa matéria, por exemplo, não estou falando nem o nome dele, nem da senhora. Eu estou pegando um fato que foi trazido a público, está na imprensa e estou tratando desse tema com base no fato que aconteceu, não expondo nem o nome, nem a imagem das pessoas. E é isso que eu recomendo para vocês também. Não vamos fazer linchamento público. Para concluir, existe um conceito que muitas pessoas utilizam, que é o de cidadão de bem. Alguns veem essa pessoa, esse cidadão de bem, como um status, como algo em que você atinge e nada mais te atinge depois por conta daquilo. Como, por exemplo, ah não, já que eu sou um pai de família, já que eu sou bem sucedido na minha vida, e tudo isso faz com que as minhas ações sejam minimizadas. Ah não, ele não quis dizer isso, ele tem filha e etc.
na verdade, esse conceito pra gente não é legal, essa forma que é utilizado esse termo cidadão de bem. Por outro lado, também não é legal chegar e falar, nesse caso, por exemplo, desse cidadão que arrastou essa senhora por centenas de metros, dizer, tá aí um cidadão de bem, tipo, ironizar isso. Também não é legal. O conceito que a gente quer utilizar, e eu apresento isso para vocês como uma proposta, é que basicamente o termo cidadão de bem é algo que vale a pena a gente explorar, a gente pensar sobre ele e trabalhar em cima. Como assim? Cidadão de bem é uma ótima ideia. Ou seja, é uma pessoa que quer contribuir para a sociedade, que é uma pessoa que se responsabiliza pelos seus atos, que quando comete uma falha, ela admite os seus erros e segue adiante com uma postura de cidadão ou de cidadã e segue com as suas responsabilidades. Ou seja, é alguém que é ciente dos seus direitos, mas também ciente dos seus deveres. É ciente das duas coisas. Então, o cidadão de bem também não é um status que você atinge e você vai ficar como alguém inabalável, como se nada pudesse interferir na sua vida. Pelo contrário, o cidadão de bem seria uma ideia, algo a você sempre buscar no cotidiano na sua vida. Não quer dizer que por você ser um cidadão de bem, você não possa errar. Todos estamos passíveis a erros, todos podemos cometer ilícitos, sejam civis, sejam penais, mas o ponto é, se nós queremos trabalhar com o conceito de cidadão de bem, nós temos que dizer daquela pessoa que é não só produtiva, mas que contribui de uma forma positiva com a sociedade. Ah, mas eu não trabalho, não faço isso. Não importa. Se você não polui o meio ambiente, se você trata as pessoas com respeito, se você respeita todo mundo com dignidade, não ofendendo, não humilhando, tratando os outros, os diferentes, como eles devem ser tratados, com todo respeito, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo é da mesma forma e, na verdade, todos somos humanos e o respeito tem que estar acima de qualquer opinião política, ou opinião social, ou mesmo qualquer outro atributo que se possa levar em consideração. O respeito está acima de tudo isso. Então, o cidadão de bem seria esse cidadão que, de alguma forma, contribui para uma sociedade melhor, para uma evolução dos povos e para uma evolução de nós todos, seres humanos, para sermos seres humanos melhores. Então, fica aqui minha proposta. Vamos utilizar esse termo cidadão de bem para esse tipo de pessoa, para as pessoas que assumem a responsabilidade sobre seus atos, sejam eles positivos ou negativos, para sempre evoluir como pessoa e como sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você gosta também e coloca aqui o sininho, a ativação para receber os nossos próximos vídeos. Até a próxima!